You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Janeiro 12. Dia 12. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. "Esta água é nossa", diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Esseque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço. Mas, novamente, houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitina. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: "Finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra." Dali, Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: "Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo, Abraão." Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local, e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. "Por que vocês vieram?" perguntou Isaque. "É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra." Eles responderam: "Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, veja como o Senhor o abençoou." Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles, e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. "Encontramos água!" exclamaram. Por isso, Isaque chamou o poço de Sebá, e até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaque e Rebeca. Certo dia, quando Isaque era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. "Meu filho." Esaú respondeu:
Aqui estou. Isaque disse: Estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaque tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a Esaú: Traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor, antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: Mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar? Perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu: Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú que estavam na casa dela e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê sua bênção. Isaque perguntou: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai, e Isaque o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaque disse: Agora, meu filho, traga-me a carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai, e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, do orvalho do céu e da riqueza da terra. Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que o abençoarem serão abençoados.
Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada. Preparou uma refeição saborosa, levou a roupa para seu pai e disse: Sente-se, meu pai, e coma da minha caça, para me abençoar. E Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer incontrolavelmente e disse: Então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também! Mas Isaque disse: Seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou: Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro, tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim. Isaque disse a Esaú: Fiz de Jacó o seu senhor, e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou: Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaque lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: Em breve, meu pai morrerá. Então, matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia? Depois, Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres hititas que vieram aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho. Seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa.
acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.